pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Authentic Podcast. Estou muito feliz por ter você aqui. E hoje nós temos uma convidada que mora no fundo do meu coração. No fundo não, ela mora no meu coração inteiro, na verdade. É uma querida. Eu sempre faço um suspense antes de mostrar a convidada, né, gente? Então vamos rapidinho para os agradecimentos. O primeiro é o pessoal do Big Sense Personalizados, que faz essas canecas lindas pra gente. O pessoal da Mapel, a equipe da Mapel Soluções, que dá pra gente esse monitor maravilhoso aqui atrás, que ilumina o nosso podcast. Quero agradecer também do fundo do meu coração o pessoal do Jean Assis, a equipe da Eternizar Studio, que é a equipe que faz, né, a filmagem, a fotografia. O pessoal também que é dono desse estúdio aqui. Então sigam nas redes sociais, acompanhem caso vocês queiram fazer algum trabalho parecido com este. E a Bruna, vou deixar o arroba dela aqui também, que faz minha maquiagem. Todo podcast eu tô aqui toda arrumada pra vocês. Obrigada, Bruninha, você mora no meu coração também. Sem vocês, esse podcast não existiria, gente. Então, muito obrigada do fundo do meu coração, tá? E, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta que eu quero apresentar logo essa convidada para vocês. Então, bora lá, bora conversar com essa pessoa querida. Essa pessoa que hoje é uma honra, gente. Todos os convidados são uma honra, mas hoje não tem como. Falei, eu quero essa mulher comigo nos primeiros episódios, porque ela realmente é uma querida, que é a Márcia Valadão. Pra mim é a Marcinha, tá? Pra vocês é Márcia Valadão. Obrigada, Marcinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo meu, gente. Eu conheci a Marcinha em um evento para noivos e foi realmente paixão à primeira vista. Com essa mulher foi paixão à primeira vista e a gente conversando como se a gente já se conhecesse há anos. Nossa. Marcinha me dando tanta dica disso, daquilo, do meu casamento, da minha profissão. Então eu falei, gente, no final do evento eu falei, eu quero te colocar num potinho e te levar pra casa. Ela falou, então pode me levar. Eu falei, então vamos. E virou amizade, sério. Ela é uma mãezona pra mim, é uma das pessoas mais especiais nessa questão da minha vida, né, pessoal, e na questão da profissional também, na vida profissional, na questão dos eventos. A Marcinha é uma pessoa que, assim, nossa, eu quero levar pra vida. Tudo que eu preciso, eu recorro. Marcinha me ajuda, Marcinha, eu preciso disso. E ela tá aqui comigo. Obrigada mais uma vez, tá? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bora bater esse papo, então? Bora, vambora. Marcinha, o pessoal quer te conhecer. Fala um pouquinho pra gente de você, da sua trajetória. A gente tá aqui com esse bolo lindo, vocês vão entender o porquê, ela vai explicar um pouquinho sobre. Fala um pouquinho de você, porque são 25 anos, né, no mercado. 25. E a gente quer ouvir, quer saber quem é Márcia. Então, eu sempre trabalhei na área de construção civil, né? Então, assim, como técnica administrativa de projetos, já era uma área que eu atuava ao longo dos 14 aos 30 e poucos anos, né? Mas aí quando a minha filha caçula nasceu, ela nasceu com um problema muito grave de saúde e eu fui obrigada a sair dessa área que me demandava um tempo e um trabalho muito assintuoso para poder ficar em casa, cuidar dela dos primeiros anos de vida. Sim. E eu precisava de algo que me trouxesse renda. Sim. E ao primeiro momento, por causa da agilidade com projetos, com desenhos, essas coisas, eu resolvi entrar na área da confeitaria. E os meus primeiros bolos, muito ao contrário de que muita gente começa vendendo de porta em porta, essas coisas, não. Eu fiz um curso, me especializei, fiz as degustações e fui nos buffets oferecer o meu trabalho. Olha só. Então, os meus primeiros clientes de bolo foram os buffets. Dos bolos para festa, para decoração, foi um pulo. Foram consequências, né? Aí veio uma coisa vai puxar na outra, né? Veio a mãe de uma debutante. Ah, Marcinha, você podia tanto fazer a minha festa, porque o buffet tá assim, um faz uma coisa, outro não faz e tal. E eu comecei a agregar.
E aí eu fiquei com um ateliê de bolos e os buffets durante 18 anos. Uau, muito tempo. E aí depois eu fui convidada para gerenciar um espaço em Confins e fiquei lá, só trabalhando lá, sem buffets itinerantes, sem decorações itinerantes, eu atuava lá. Mas em 2017, 2018, por motivos de saúde, eu já comecei a ficar mais cansada, mais estafada daquela rotina de final de semana, dia, noite, noite, dia. É batidão, é pesado? Aí eu pesado. falei, não, eu vou procurar pensar em alguma coisa para que daqui a um tempo eu consiga parar e ter uma renda. Mas dentro dessa área, porque eu não poderia voltar para a construção civil. Muitos anos longe do mercado, né? Eu falei, então eu vou continuar na área do setor de eventos. E aí eu voltei para a sala de aula e comecei a me especializar em bolos cenográficos. Porque foi uma coisa que começou a ter um boom no ano de 2018, 2019 e foi uma tendência que veio para ficar. Veio para ficar. Principalmente por causa do clima, né? Que tá o planeta, uma hora chove demais, outra hora faz frio demais, outra hora faz calor demais. E o bolo cenográfico é uma opção bastante viável, né? Então foi isso. Além de linda, né, gente? Eu não aguento. Eu fico olhando o catálogo dessa mulher, eu falo, meu Deus, eu quero todos na minha casa, assim, nas prateleiras. Porque, olha que não, perfeição. Perfeição. Ai, coisa mais linda. Ai, não aguento, não aguento. E aí, agora você tá então com os bolos cenográficos, né? Às vezes, Mari, uma noiva ou um decorador, né? Ou até mesmo um buffet, que são meus maiores clientes, né? Eu tenho noivas diretas, tenho noivas que vêm de decorador e tenho os buffets. Quando o decorador às vezes faz um projeto exclusivo, né? A gente executa, mas sempre lembrando que tem que ter um tempo hábil, um prazo que coincida com a agenda, para que a gente possa executar esse serviço com excelência. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, é um bolo de 3 andares que ele vai ficar pronto em uma semana. Não é assim. Você tem que passar o produto, esperar secar, daí uma semana você torna a passar. Então, eu preciso de um tempo hábil para poder estar executando o projeto. Às vezes você me pede um projeto que eu não tenho o produto ali, aí eu tenho que pedir, eu tenho que comprar para esse produto chegar e eu fazer o seu projeto. Então é uma coisa... Não é nada do dia para a noite. Não, né? Não é nada do dia para a noite, não é uma coisa que você... faz e... Não. Então, principalmente quando as noivas querem as flores de porcelana. Porque tem bolos... São assim? São porcelanas, tá vendo? Elas são... É o que as pessoas acham que é biscuit, mas elas são flexíveis, tá vendo? Sim. Elas são bem maleáveis, elas têm uma durabilidade muito grande. Que legal. Mas esse produto é um produto importado, não tem ele no Brasil. Olha. E é um produto que você... Cada flor tem a sua característica. Então, por exemplo, tem flores que são, no caso da Phalaenopsis, elas são 5 pétalas mais a garganta, a sépala. Mas tem flores que são 20 pétalas. Então, é um trabalho artístico, que demanda aramar, que demanda colar, que demanda colocar para secar no formato que é da flor. Então, para isso, é necessário que essa noiva, muito embora ela ache que 2, 3 meses antes do casamento, ela vai conseguir fechar esse bolo, não consegue. Mesmo os que a gente tem em catálogos prontos. Porque às vezes você tem o sonho de um bolo e eu tenho esse bolo já nesse modelo que você deseja no catálogo, mas às vezes ele já está agendado. Aquela noiva que fechou há 2, 3, 4 meses atrás, ela já garantiu o contrato dela, fechou o bolo dela. Então, é muito importante. E eu falo muito com as minhas noivas, não sei se você vai concordar, que depois do vestido e depois do buquê da noiva, o broche do casamento é o bolo. Verdade. Porque a mesa de bolo e o brinde e o corte, a simulação do corte do bolo, o brinde, às vezes o brinde com os pais, né, os noivos sozinhos, aquela simulação, então, são as fotos oficiais que vão para o álbum. Né, Mari? Foto é que fica, né? E aí, exatamente, quando você tem um bolo, porque às vezes a noiva fecha diversos contratos
muito bons, com controle de exigência e de qualidade, muito bom. Mas quando chega no bolo, ela quer cortar a verba. Exatamente. Sem entender que este bolo vai ser o que vai ficar nas fotos oficiais. Exatamente. Você não pega normalmente um bolo de noiva que você tem lá no catálogo desse álbum que fica pronto, mesa de antepasto, mesa de decoração, mesa de jantar. Você não vê, porque isso são serviços. Isso. Mas a cenografia do brinde e do corte de bolo, essa é imprescindível no álbum. Exatamente. Né? Então você vê muito fotos da cerimônia, foto com os padrinhos, aquelas fotos com alguns amigos, né? Alguma tomada da boate e tal. Mas o brinde da Sempre mesa tem. de doce, do bolo, é a cenografia, é como se fosse assim, aqui, vamos começar. A simbologia Isso. do corte do bolo é o quê? Nós estamos abrindo uma aresta, e aquela aresta que nós estamos abrindo nesse bolo, nós vamos compartilhá-la ao longo da nossa vida. Que legal! Olha Né? só, que lindo! Então, é realmente legal. tem realmente um porquê, Sim. tem um propósito do brinde do bolo, assim como o buquê tem, assim como jogar o buquê, né? Então, tudo isso tem uma história. Uma então, simbologia, as pessoas né? não podem menosprezar essa composição cenográfica na sua mesa, né? Ele é de suma importância. E assim, graças a Deus que nós temos assim bons decoradores, bons buffets que prezam por isso. Que acabou-se aquela coisa de que isso aqui sim tá bom. Não. As noivas modernas, as noivas da atualidade, elas não têm mais visto muito preço. Elas querem o preço, mas elas querem a qualidade do trabalho. Elas querem um bolo. Você é noiva, né? Você vai casar ano que vem, é mais uma cliente. É mesmo. Então, mas elas prezam por isso. E querem algo mais personalizado também. Sim, né? que combine com sua inspiração, com o seu desejo, porque eu falo que noiva, né? Quando você conversa no primeiro momento com elas, você tem uma inspiração? Minha filha, é isso. Quando você pensa que não tem 10, 12, 15 fotos chegando no WhatsApp e você vai vendo que, nossa, ela está sonhando com esse momento, assim, e é incrível, todas ficam extremamente realizadas. Todas Não no tem fritar como dos não ficar, ovos, gente. todas no fritar dos ovos, elas ficam realmente assim, foi o meu bolo, foi a minha festa, foi a minha decoração, ficou perfeito, ficou do jeito que eu queria. Então eu falo que esse setor de eventos não é nada mais, nada menos do que trabalhar com sonhos. Sim. Falou tudo. E os sonhos, eles economizam. Pai entra, mãe entra, sogro entra, sogra entra, irmão ajuda, padrinho ajuda para realizar. Quando eu trabalhava com buffet e eu fazia decoração também, eu tinha várias noivas que falavam assim comigo: Marcinha, mas eu não quero fazer uma festa tão suntuosa, eu prefiro viajar, ou eu prefiro comprar meu apartamento, ou eu prefiro pôr um armário. E eu falava com elas assim: olha, principalmente agora, né, Mari, depois da pandemia, exatamente, nós precisamos ter momentos felizes. Exatamente. A promessa de que nós teremos a vida inteira feliz, a longanimidade da felicidade, isso é ilusório. Exatamente. Mas os momentos felizes, a gente precisa vivê-los. E eu sempre falava com minhas noivas: olha, quantos anos ao longo da sua vida, de infância, de adolescência, de vida adulta, você viu sua mãe trocar um armário, trocar um sofá, pintar uma casa? É para o resto da vida. Uma viagem você vai fazer com seu noivo, com seu marido, o resto da vida, por várias vezes e tal. Este momento, essa celebração, esta data, não volta mais. É única. Não volta, gente, né? Não volta. E assim, quando você não faz e você deixa aquilo passar, todas as vezes que essa noiva vai numa festa, vai no casamento de uma amiga, de um irmão, etc e tal,
ela tá lá por dentro, um pouquinho que seja frustrada. Sim. Eu devia ter Sim. feito. Eu tenho um exemplo disso em casa. E aí tem até um pouco de preconceito, né? Quando eu falei que eu ia casar, pra que gastar? Vai viajar, não sei o quê. Daqui, você tem vontade de fazer, não tem? Você não tinha vontade de casar? Não tem vontade de casar? Ela, é mesmo, né? Não fiz. Então fica realmente essa frustração, né? Essa, eu podia ter feito. E aí, não sei, nem se faz mais, né? Tem gente que ainda faz. Casa, mesmo depois de muito tempo. Bora casar ela. Bora, eu falo sempre. Vamos eu falo ajudar. sempre. Sabe por quê? Eu falo que isso é o âmago, né? Sim. Isso é o âmago da pessoa. A essência da pessoa é essa, né? E ainda que você não faça uma coisa tão suntuosa, mas se você se organiza, programa uma coisa mais intimista, mas que ela tem aquele vestido de noiva, que ela tem aquela mesa de bolo. Aquele momento, né? É diferente. É sonhos. É sonhos. Era muito cultural, né? De mulher casar e desde novinha já ir montando o enxoval, né? Tinha muito disso. Hoje as coisas mudaram muito, mas eu ainda acho que a grande maioria das mulheres tem esse sonho, né? E precisa ser realizado. Não é a grande maioria, não. É quase que em sua totalidade. Isso vem da essência da mulher. Sim. Né? Isso vem desde o primórdio da criação. E o que acontece? Se você pegar as estatísticas e olhar o número de casamentos anual por região, eu não vou nem falar no mundo, eu falo por região. Minas Gerais tem uma média mensal de 200 mil casamentos por ano. Isso é um mínimo, é uma média. Nossa! Então você imagina, 200 mil novas famílias constituindo um sonho, realizando um sonho, né? Então, não é uma coisa que sai de moda. Exatamente. Não é sazonal, né? Muda as estatísticas, a forma, muda o conceito, muda a estrutura. Hoje em dia, as festas, elas estão ficando cada vez mais faraônicas, cada vez a noiva está mais exigente, cada vez mais ela se empenha, né, em trazer, em realizar aquilo. Sim. Se você pegar um setor de casamentos de 20 anos atrás e olhar a quantidade de fornecedores, você tinha o quê? Buffet, decoração, bem casado e música e DJ. É, verdade. Hoje, você sabe o checklist de um casamento? Sim. O que é que demanda? O que a noiva quer? Sim. Né? Aí já vem dia da noiva, vem buquê, vem decoração, vem doce, vem lembrança, vem papelaria. E uma curiosidade, você falou desses números, hoje um casamento, por menor que seja, ele envolve mais de 20 profissionais. Mais de 20 fornecedores. Gente, é muita coisa. É muita gente envolvida. É muita coisa envolvida. E assim, eu acho que foi muito bom esse crescimento, porque cresceu o setor, os profissionais de cada segmento estão se aprimorando cada vez mais, buscando cada vez mais conhecimento, buscando trazer a modernidade, sem perder aquela essência, né? Exatamente. Do contexto do casamento em si. Não é realmente só pelo financeiro. Você vê noivos verdadeiramente vivendo aquele sonho. Eu falo que, às vezes, eu me lembro de 2 eventos que eu fiz, e um foi um casamento que os noivos, eles eram, eu não lembro se era do candomblé, se eles eram espíritas, eu não me lembro o que eram. Eu sei que eles casaram em 2015 e eles procuraram vários lugares para fazer a cerimônia deles. E as pessoas com aquele preconceito de não fazer, não faço aqui, não faço ali e tal. Aí eles chegaram em mim lá no Vila Santorini, que foi o lugar que eu trabalhava. E aí eu falei, não, o que você quer? Ah, porque eu queria um casamento assim, assado e tal. Mas ninguém quer pegar, a pessoa tem preconceito e tal, não sei o que. Eu falei, não, esse é o seu sonho, esse é o seu desejo, nós vamos realizá-lo. Nós vamos realizá-lo.
E foi fantástico, pipoca no altar, vasos de pipoca, a decoração era só amarela e branca por causa da religião. Eles tinham que ter água no meio da coisa, então fizemos uma passarela, o Darlene fez uma passarela belíssima em cima da piscina. E assim, até hoje, você vê, já se passaram 8 anos, quando eu lembro, quando eu vejo as memórias, quando o Face me dá a memória, quando eu entro, quando eu vejo alguma foto, e que eu reposto, eu vejo ali aquela gratidão daquele casal por a gente ter realizado. E foi um casamento lindo, com toda a sua característica, né? Então hoje, os profissionais, eles estão realmente mais empenhados em trabalhar com excelência, e é gratificante você ver no final um depoimento agradecendo, falando que sem aquilo não era possível, que se não fosse eles, que se não fossem os profissionais. E às vezes acontece muito, Mari, de no meio do processo, um ou outro profissional ter algum problema, a gente vê essa parceria grande de todos os setores em um correr, um ajudar, um vem ajuda daqui, às vezes uma recepcionista de um cerimonial adoeceu, outro vem ali te socorre, às vezes um decorador teve um problema, vem outro te socorre, então eu acho isso assim sensacional, sabe? Porque no fritar dos ovos não é o seu cerimonial, não é o meu buffet, não é o meu bolo, é pessoas empenhadas em realizar sonhos. Exatamente. E nesse realizar sonhos, nessa caminhada, você encontra amigos que você torce por eles, que você quer que ele também se dê bem, que ele respeite e que se ajude uns aos outros, né? Então é isso, né? É isso que esse setor faz, é isso que eu admiro no setor de eventos, né? E quando eu comecei a trabalhar com os bolos, que eu falei, eu quero investir, eu acho que entre bolo cenográfico, eu devo ter sido a segunda ou a terceira pessoa mais forte a trazer os bolos cenográficos para Belo Horizonte, mas eu trouxe um contexto diferente, porque os que tinham antigamente eram só biscuit. E eu não queria trabalhar com biscuit, porque o biscuit ele retrai, ele é amarelo, ele vai encardino, a pasta americana ela sua, ela derrete dependendo do lugar, se tiver uma iluminação cênica muito acentuada. Então eu queria trazer um produto, né, um trabalho que ele fosse mais resistente, né, que é o chantilly fake. Então, mas quando eu comecei a projetar os bolos, eu pensei exatamente nisso, de uma noiva não ter aquele bolo desestruturando, aquele bolo desmoronando por causa de um tempo, por causa de porque às vezes você está ali num sábado de manhã com um sol de 20 graus, quando dá 3, 4 horas da tarde já está 30. E esse bolo recheado, esse bolo molhadinho, aquela coisa e tal, a estrutura dele, mais iluminação cênica, mais jardim aéreo, mais luz, mais isso, mais aquilo, não estava suportando. Mas eu queria trazer um produto que chegasse muito próximo do bolo real, né? Que ele fizesse realmente as vezes daquele bolo, né? Que a noiva sonharia inteira ali. E a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, você vai buscando conhecimento, né? Eu fiz muito curso fora, eu fiz muito curso internacional online, né? Para poder aprender e tal. Então, assim, é muito gratificante. Eu já tem só 1 ano e meio que eu comecei com os bolos cenográficos, mas eu já tenho uma cartela de clientes sensacional, né? Os meus parceiros e tal. Então, é isso, né? Eu falo que quando você trabalha com sonhos, o único ingrediente que você precisa para realizar esse toque é o amor, né? Verdade. Os sonhos você rega ele com amor. Então, quando você, como cerimonialista, você faz o seu trabalho com amor, não tem como dar errado, né? Pessoas temperamentais você vai encontrar ao longo da vida. Uma noiva mais estressada, uma noiva ansiosa, etc. e tal. Mas quando você vai jogando as suas gotas de amor, quando você vai ministrando, né,
a certeza de que tudo aquilo ele vai dar certo, Sim. o final só tem que dar certo. É verdade. Falou tudo, Marcinha, exatamente. Eu tô aqui prestando tanta atenção porque é muito isso. É muito isso. E a gente não consegue fugir, né? Sonhos. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, Marcinha? Porque eu vivo os casamentos das minhas clientes como se fosse o meu, né? Pra dar realmente essa atenção especial. Porque é só uma vez. Não tem como a gente errar. A gente não pode errar. É um investimento, né? É um investimento, né? Exatamente. É um investimento. É o pai que tira ali um pouquinho para ajudar, né? O irmão, igual você falou, o irmão, o pai, tudo para fazer com que esse evento realmente aconteça, né? Isso é muito legal. Sim, né? E olha só, você já passou pelo buffet, você já passou pelo bolo, já passou por um tanto de área dentro do evento, né? Do setor de eventos. E tem uma coisa que eu prezo muito como pessoa e como profissional, principalmente dentro da Authentic, que é atendimento, né? Eu acho que é a porta ali de entrada para você realmente fidelizar aquele cliente, aquela noiva. São clientes que vão passar por você provavelmente só uma vez na vida, né? A gente trabalha com casamentos. Eu espero que ela não precise se casar novamente, né? E aí, o que você diria, assim, sobre atendimento? O que você faz que você realmente consegue trazer aquela noiva? Eu te conheço, né? Eu sei muito bem quem é você, mas tem gente que talvez não te conheça, que quer entender realmente por que comprar com Márcia, por que trazer Márcia como fornecedora. O que você faz, assim, de mágico, de especial? Conta pra gente. Então, Mari, exatamente isso. É eu me colocar no lugar de noiva e fazer de conta que eu estou pegando o trabalho seu. Uhum. Se fosse eu, como que eu gostaria de ser recebida? Como que eu gostaria de ser atendida? É simples você se colocar no lugar do outro. Sim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu peço uma informação, se você tem um Instagram ou um WhatsApp, que ele é comercial, o que você entende disso? Você entende que é um WhatsApp, uma rede social comercial que se você não pode, você tem alguém ali para dentro de um horário comercial responder a demanda de quem está buscando o seu serviço. Sim. Ponto. Aí, tem pessoas que você pede uma informação, ela demora 3, 4, 5 horas para te responder, ou na maioria das vezes até dias. Sim. E depois pega a sua rede social e coloca lá, assim, com toda a naturalidade do mundo. Ah, porque eu estou ocupada, porque eu estou atendendo, porque a agenda está muito cheia, mas eu vou responder todo mundo. Então, isso depõe contra você, na minha concepção. Na minha Por também. quê? Porque quem é que sai na frente? O concorrente. Quem é, Se a pessoa não respondeu. Quem é que sai na frente de tudo? Aquele que realmente dá um atendimento, uma assessoria ali. Exatamente. Então, por exemplo, a minha noiva, ela me manda um WhatsApp. Olá, às vezes é aquela noiva muito agitada, você observa na primeira conversa. Te perguntou se está tudo bem, se apresentou como nome. O que eu faço? Eu entro lá em cima, olho o nome da pessoa e já respondo. Olá, sim, fulana, com o nome. Estou bem? Ou então eu coloco, olá, fulana, boa tarde, desejo que estejas bem. Pronto. A pessoa não te perguntou seu nome, não te deu boa tarde, não te deu bom dia. Não falou o nome dela. Não falou o nome dela. Ela está ali. Aqui, eu gostaria de saber de um bolo cenográfico. Acontece demais. Aí você chama a pessoa pelo nome, deseja uma boa tarde e pergunta se ela, e deseja que ela esteja bem. Porque quando você fala assim, você não precisa que ela te responda. Eu estou você bem. Você só está desejando. Que estou bem. E aí, eu já tenho lá um texto padrão que eu já encaminho com todas as informações. Olha, lado direito e esquerdo dos bolos, são as medidas e alturas, observe esse detalhe junto ao seu decorador, verifique a sua data, me informe qual bolo desejado, se você não gostou de nenhum do catálogo, você tem uma inspiração e tal. E já mando aquilo, já mando o catálogo e o catálogo de boleira. Pronto.
Essa noiva, ela assusta. Sim. Porque ela não está acostumada com isso. É um atendimento objetivo, mas é um atendimento esclarecedor. E personalizado. Né? Não é aquela mensagem automática que não é nem você que responde, né? Que é logo o WhatsApp mesmo que manda. Exatamente. Não. Você faz questão de chamar pelo nome, né? Chamo, pergunto e tal. Deixa ela à vontade. Aí daí a 2 dias, 3 dias, Márcia, eu gostei desse e tal, não sei o quê. E ali a gente começa. E assim, o que a noiva entende de bolo? Nada. Então ela fala comigo, Márcia, eu gostei desse e tal. Aí é o que você me perguntou. O que faz as noivas fecharem o bolo da Márcia Valadão? É aquele diálogo assim, simples, básico, mas que faz toda a diferença. Minha querida, você viu a altura desse bolo e o diâmetro dele? Você me informa qual é a medida da sua mesa? Você já sabe qual é a altura dos arranjos? Qual é a proposta? Sua mesa é borro, é vintage, é rústica, é uma clássica? Vai ter jardim aéreo, vai ter lustre em cima e tal? Por quê? Porque este bolo para uma mesa de 6 metros, provavelmente ele vai ficar pequeno. Ele vai destoar. Um outro muito grande vai ficar muito suntuoso e tal. Então, isso que faz a diferença. Essa consultoria, né? Isso, o Mário, eu às vezes costumo ver as pessoas falarem assim, mas eu não perco meu tempo fazendo isso. E às vezes essa noiva sai, não volta, aluga de outro cliente, mas eu tenho certeza que as características do que eu passei para ela, ela aplicou para a mesa dela e ficou satisfeita, ainda que seja com o produto de um outro cliente. Né? Mas eu falo o seguinte, é você tornar o seu produto de um visual atraente, de que a pessoa fala assim, não, eu não quero fechar com outra pessoa. Por quê? Porque eu tive um atendimento com essa pessoa totalmente diferenciado. E quando é aquela noiva que, eu vou dizer assim, 95% das minhas noivas, elas fecham os meus bolos sem vê-los. Elas não vão na minha casa ver, que eu tenho um ateliê na minha casa. Não. Por quê? Porque você passou uma confiança do que você tem, do produto que você está vendendo. E foi suficiente. Aquela noiva que eu queria ver e tal, não sei o quê. Claro, os bolos têm o dia da visita, o horário, você vem, você olha. E quando ela chega, que ela vê lá dentro do ateliê, tudo limpinho, tudo plasticado e tal, bonitinho, ela vira e fala assim, não precisava nem de ter vindo. Eu podia ter escolhido o que eu tenho. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que, eu vou usar um linguajar assim meio, muita firula não compete. Sim. Você tem que ser prático, gentil, atencioso e olhar aquela necessidade do seu cliente. Porque um cliente satisfeito, Mari, ele te traz 10. Sim, exatamente. Né? Ele te traz 10. Um decorador que você faz um projeto para ele, é contento, ele vai sempre te pedir seu trabalho. Exatamente. Um buffet que você... eu atendo vários buffets que fazem festas fora de Belo Horizonte. Então, por exemplo, tem caminhão que sai na sexta-feira às 6 horas da manhã. O bolo está lá na quinta. Exatamente. Embalado, com checklist, com o nome dos noivos, para não ir um para um lugar e outro para o outro. E tal. Então, é sobre isso, né? É você falar assim, não, eu estou fazendo o meu trabalho de uma forma que o profissional que pegar o meu trabalho, ele não vai encontrar dificuldade nenhuma em finalizar aquele produto ali final. Né? Exatamente. Então, é isso. Essa diferença de atendimento é sobre isso. Agora, aquele cliente que você chama, você manda mensagem, a pessoa não atende telefone, a pessoa não responde, isso aqui, a noiva... não tem como. Não tem jeito. Né, Mari? Eu acho que essa é a minha metodologia de trabalho. Eu acho que... E noiva é assim, quando ela se dispõe a começar a olhar, ela olha, né? E aquele atendimento diferenciado, ela pode encontrar às vezes o mesmo produto seu mais barato ali no vizinho, no outro fornecedor, mas ela vai em você por causa do seu atendimento. Eu tenho noivas assim... Sim, isso é muito verdade. Que, nossa, eu sou muito agradecida ao Senhor, muito grata,
Porque eu tenho noivas, assim, fantásticas, que me agradece, que me manda mensagem, que fala que foi o sonho, nossa, eu tenho... Esse feedback depois ali, né? Nossa, eu tenho uma noiva que ela casou fora e eu achei tão maravilhoso. Ela casou no interior, eu acho que foi lá em Tiradentes, eu não me lembro a cidade dela. Mas ela me pediu um bolo de 2 andares, falou a medida que ela queria, 2 andares. Márcia, eu quero um bolo simples de 2 andares e tal, mas eu quero com esse acabamento. Então foi o primeiro aluguel. E ela pagou esse bolo assim, vou te dar um exemplo, ela pagou esse bolo uns 4 meses antes do casamento. E aí, quando eu fiz o primeiro andar, passei a textura, tirei foto, mandei para ela, olha se tá do jeito que você quer, se é isso que você quer. Ai, Marcinha, nossa, exatamente igual. Então eu falei, então, na hora que eu fizer o segundo andar, eu te mostro a altura, te mostro os diâmetros para você ver se é isso que você quer. Então, esse atendimento, né, de você falar assim, eu vou te dar um spoiler do seu bolo, eu vou te mandando as texturas, eu vou te mandando as rendas para você ver e tal. Isso faz muita diferença. É igual uma noiva com seu vestido de noiva, né? Ela não chega numa loja, num ateliê, compra o vestido de noiva, olha, fala, ela tem as provas, ela tem as medidas, ela tem isso aqui. Até que quando chega no final, ficou do jeito que ela sonhou. Eu trato meus bolos assim, como um vestido de noiva. Sim, porque é tão importante quanto. E essa noiva, aí o bolo ficou pronto e tal, mandei pro buffet, o buffet levou pro interior e tal. Aí essa noiva pegou, passou o casamento e tal, viajou e tal. Menina, quando deu assim uns 15 dias, 20 dias do casamento dela, essa menina fez uma mensagem. É mesmo? Uma declaração, falando que como canceriana, que o canceriano é isso, que o canceriano é aquilo, que eles são exigentes, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Mas ela falou tanto que eu, sabe assim, quando você fica assim, gente, não é eu tô sonhando. Um bolo simples, pequenininho, rústico, mas assim, você realizou o sonho. O sonho dela era um bolo pequeno de 2 andares, mas era aquele sonho. Exatamente. Era dela, né? Não era aquele bolo principesco, não era aquele bolo de realeza, era aquele bolo, né? Exatamente. Então é o que eu te falo. O sonho, ele não tem tamanho, ele não tem valor, ele tem projetos que vão aqui, ó. É igual você falou, né? A menina cresce querendo um enxoval bordado com um nome, né? E eu quero uma toalha assim, eu quero uma toalha do noivo azul, eu quero a minha branca. São sonhos, né? Então não depende do tamanho, não depende da quantidade de flores que você vai usar na decoração, não depende da quantidade de lustres que você vai pôr. Se você quer muito, você põe muito, porque é o seu sonho. Exatamente. Se você é uma noiva minimalista, trabalhe com o que você tem, mas é o seu sonho. E é isso. Né? Eu falo que independente do valor do casamento, é um casamento e um casamento é um sonho. É um sonho. Ponto. Pode ser um casamento de 30 mil, por mais que seja tão difícil fazer um casamento econômico hoje em dia, né? Verdade. Mas pode ser um casamento de 30, 50, 100 mil, 1 milhão. É um sonho. É um sonho. É um casamento. É um sonho. E a gente precisa se preocupar com esses detalhes, né? Muito, muito. Esse atendimento, viu, Mari? Eu prezo muito por isso, Marcinha. Eu primordial. prezo muito por isso. Ele é primordial, sabe? Assim, eu te falo assim, que de cada... Dá um exemplo assim, 20 noivas que me chamam, de cada 20 que me chamam, 18 eu fecho. Eu tenho certeza. Por quê? Por causa do atendimento. Às vezes a noiva, Márcia, mas eu só tenho um valor X. Então nós vamos escolher um bolo dentro do seu valor. Exatamente. Vamos fazer. Exatamente. Mas eu não quero que você fique infeliz. Você quer ter um bolo, Márcia, vai lá, não, nós vamos fazer. Exatamente. Você não tem flor? Não, a gente vai colocar uma flor, a gente vai colocar... Vamos fazer. E é tão personalizado isso. O seu trabalho, ele é de fato tão único que às vezes a gente segue muito fornecedor no Instagram, né, nas redes sociais. E aí eu fico lá passando, vendo os eventos e tal. Aí eu olho para um bolo e falo, gente, esse bolo é da Marcinha. Às vezes nem marca, assim, visivelmente não dá pra ver. É tudo muito rápido, né? A gente correria nos eventos.
Mas eu olho e falo, gente, esse bolo é da Márcia. Aí depois eu vou ver a publicação no feed, tá lá, seu nomezinho, tá lá, sua menção. Porque é muito personalizado, né? É um trabalho único e que a gente consegue diferenciar. Quem conhece Márcia Valadão sabe que... né? Assim, não desmerecendo os outros profissionais, porque nós temos excelentes profissionais no mercado, tudo, né? Cada um com seu talento, cada um com sua característica, né? Mas eu falo assim, que cada um prezando por isso, né? Você não fica à mercê de não ter o seu produto em vários casamentos, né? Em vários setores. Eu, por exemplo, a gente sabe que dezembro, janeiro e fevereiro é muito formatura, muito baile de formatura, menos casamento, muita temporada de férias, etc. e tal. Esse ano de dezembro eu me surpreendi com a quantidade de casamentos que eu atendi, né? Então, assim, é muito gratificante, sabe, Mari? É muito gratificante você saber que o seu produto, ele é bem aceito, mas muito mais do que o seu produto, é a amizade, o carinho e a atenção que você recebe desse cliente que vai te indicar para uma amiga, que vai te indicar para uma prima, que vai te indicar para uma cunhada, né? Exatamente. E quando eu conheci a Marcinha, gente, foi nesse evento, né, que eu falei para vocês. E aí ela já vê, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e tal, e me deu um tanto de dica, porque eu como assessora sou uma pessoa, mas eu como noiva sou outra pessoa completamente diferente, né? Eu tenho os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, as mesmas ansiedades. E aí a Marcinha já me deu essa assessoria mesmo. E aí me tranquilizou, enfim, foi um bate-papo super legal. E aí, Marcinha, assim como você fez comigo, dá uma dica, dê dicas para as noivas que estão começando a organizar o casamento delas agora. O que você acha, assim? Fala um pouquinho com essa galera que está começando a planejar agora. Então, como eu já trabalhei praticamente em todos os setores pesados do evento. Quais são os contratos pesados do evento? Espaço, decoração, buffet, cerimonial, foto, filmagem. Esses são os contratos mais pesados. E o vestido de noiva, dependendo do projeto da noiva. São os mais pesados, né? Que é aqueles mais onerosos, até mesmo por causa da demanda do serviço. Demanda muita equipe, demanda muita coisa, igual, por exemplo, flor, é o tempo, né? É o preço, é a cotação de dólar, essas coisas. Então, o que eu sempre falava com as minhas noivas? Primeiro lugar, qual é o tamanho do seu sonho? Você tem desejo de uma festa de 500 convidados, mas o seu dinheiro não dá? Vamos reduzir ela para 300. É o primeiro consenso que, na minha ideia, na minha cabeça de profissional, os noivos têm que ter. Controle da quantidade de convidados. Porque se você parar para pensar, um casamento, Mari, ele demanda 5 gerações. Você tem os avós, você tem os pais, você tem os sogros, que de um lado e do outro, né? Aí você tem os pais, você tem os amigos de infância do seu pai, da sua mãe e seu. Você tem os amigos de universidade, de faculdade, e você tem os amigos de trabalho comum. Exatamente. Então são 5 gerações que você passou e que você às vezes quer estar ali. Por exemplo, a sua mãe tem uma vizinha que cuidou de você quando era pequena, que cuidava, que você jantava na casa dela, que você almoçava. Você não vai convidar essa vizinha? Exatamente. Aí você tem uma tia que ela era muito querida e tal, mas essa tia agora já tem uma filha que é sua prima, que já está casada e tal. Então, se você deixar, a lista de convidados vai ficando exorbitante. Exatamente. E a história do casamento, as 5 gerações, você tem que colocar que 3 são familiares. As outras 2 são os amigos de faculdade e de trabalho em comum dos noivos. Então você tem que trazer para essa realização desse evento pessoas que estão ao longo do seu relacionamento com o seu noivo próximos de você. Não justifica você convidar uma pessoa que tem 10 anos que você não vê, que não conhece, que não tem amizade e tal. Então o primeiro passo que eu sempre aconselhava, primeira coisa, olhe a sua lista de convidados. Enxugue ela ao máximo. Por quê? Porque com uma lista reduzida, você tem condições financeiras
de fazer uma festa melhor. Exatamente. Correto? Uma coisa que você vai gastar aí R$200 mil para fazer para 150, 300 convidados, você gastaria 400 mil para fazer para 500. Exatamente. Então, reduza o seu número de convidados, coloque realmente pessoas que é importante para você estar nesse dia. Ponto. Depois você setoriza os seus sonhos. Porque se você deixar a cabeça de noiva, uma hora ela quer campo, outra hora ela quer igreja, outra hora ela quer salão contemporâneo, outra hora ela quer casar à luz do lusco-fusco, outra hora ela quer casar de manhã. Exatamente. Não é assim? Então você tem que falar assim, não, espera, deixa eu pensar, deixa eu ver. Começa a visitar sites de espaço, vê uma decoração contemporânea, vê uma decoração boho, vê uma decoração, vê aonde que é que o seu coração te leva. Não, eu gosto de uma coisa mais tranquila, etc e tal. Feito isso, você consegue achar um lugar adequado que comporte os seus convidados com conforto, o que é muito importante, né? E com custo-benefício bom. Mas o que é o custo-benefício bom? Um custo-benefício que não vai te onerar problemas futuros. Sim. Por exemplo, a noiva que casa a partir de outubro, o que ela tem que estar preparada? Para eventuais chuvas. Foi uma coisa que você me alertou, inclusive. Né? Então, por exemplo, você quer casar no campo, num jardim, numa grama. Mas e se lá no dia do seu casamento chover? Você tem que ter uma reserva financeira para fazer uma cobertura. Exatamente. Que não é barato. Não é barato, né? Porque você imagina você colocar debaixo de uma cobertura de uma tenda 300 pessoas. E antigamente, Mari, a gente via muito quebra de convidados nos casamentos. Hoje em dia isso não existe mais. Primeiro que nós vivemos numa cidade que não tem diversão. Você não tem grandes parques, você não tem grandes lugares para passear. O que Belo Horizonte tem são bares. Sim. Você não tem bons teatros, você não tem boas casas de show, você não tem danceterias, você não tem. Exatamente. Então, quando tem um casamento, uma festa de 15 anos, vira um evento. todo mundo vai. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Todo mundo vai nesse evento. Então, muito raro. Você tem que dar um conforto para esse convidado, né? Sim. Às vezes vem gente que viaja de fora, que vem de fora e tudo e tal. Então, você tem que pensar nisso. Hoje não tem mais, mas antes era o pôr do sol, era o horário de verão. A noiva marcava 3 horas da tarde lá em setembro, outubro, e o horário de verão já tinha começado. Era 2 horas da tarde. Sim. Então você tem que pensar naquela noiva que vai sair de casa muito cedo, o seu convidado, as crianças. Isso tudo você tem que pensar. São dicas. Eu quero me casar pela manhã. Que ótimo, que lindo. Você vai se casar pela manhã. Você vai colocar uma mesa de brunch com um café da manhã bem maravilhoso para os seus convidados, porque a pessoa, para chegar no seu casamento às 10 horas da manhã, ela levantou às 6. Exatamente. Quem tem criança, Então isso tudo é muito importante ser visto, né? O horário do seu casamento, a distância do local, né? Eu quero muito lusco-fusco. Bacana. Mas você vai casar, você mora na Zona Norte, e vai casar lá na Zona Sul da Zona Sul, 4h30 da tarde. Então, o seu convidado está saindo de casa 1h30, 2 horas. Exatamente. Então, isso tudo precisa de ser revisto. São detalhes, né? Que muitas das vezes as pessoas não atentam. Não se atentam, exatamente. Né? Aí você vem com um buffet. Eu quero um buffet de churrasco, ok. Aí você tem um amigo, um padrinho, um primo, que é lá no Nordeste. Você vai ofertar para ele, nesse cardápio, coisas regionais de Belo Horizonte para ele comer diferente, né? Mas você tem lá meia dúzia de gente do interior, da roça. Porque tem muita noiva que veio para Belo Horizonte e muitos tios, parentes que são da roça. Sim. E que querem, que venham no seu casamento com muito gosto. Mas a pessoa come bobó de camarão. Exatamente. A pessoa come ceviche. A pessoa come canapé com... Ela estranha aquilo, não acontece. Ai, fugiu. Com caviar. Não come. Então, o que você tem que ter no seu cardápio?
um torresminho, uma mandioquinha, um cantinho mineiro e tal. Você vai ter Então, isso tudo são regras que você tem que imaginar que é como se o casamento é como se você fosse receber uma pessoa na sua casa. Exatamente. Trate seu casamento como se você fosse receber uma visita muito querida na sua casa, que você quer ter um suco, que você quer ter uma água, que você quer ter um vinho, que você quer ter uma cerveja. Né? Você pensa em tudo. Isso é um casamento, né? Então você tem que pensar no local, numa boa decoração que não deixa as pessoas desconfortáveis a ponto dela se restringir de sentar numa mesa. Exatamente. Porque tem mesas para convidados classe AA. Você pode colocar 6, 7 talheres que a pessoa vai saber usar. Exatamente. Mas aí tem aquela noiva que os convidados são simples e ela quer fazer uma decoração ostensiva que acaba chocando. Exatamente. Então isso tudo é necessário você ponderar, você respeitar o limite dos seus convidados. Você pode, eu falo, Mari, falava muito isso para minhas noivas. O luxo, o dinheiro compra. O bom gosto, não. Você falou isso pra mim. A gente estava visitando o local do casamento. Eu falo isso para minhas noivas. Sim. Né? Porque o luxo, você quer colocar um helicóptero descendo no seu casamento. Bacana. Né? É legal. Mas é viável. Exatamente. Vai suportar o vento? Como é que vai estar a cerimônia, o guardanapo? Tem local. Então, tem que ter bom gosto, tem que ter bom senso para as coisas. Então eu falo muito isso, olhar o espaço, ver o que ele oferece. Porque às vezes você fala assim, ali está mais barato e tal, mas você vai ter dor de cabeça. Com horário, com término, com vizinho, com banda, com gerador, que às vezes não tem nem cabeamento. Né? Você olha o buffet, o que o buffet está te oferecendo? Olha, eu tenho uma turma que é disso, outra turma que é daquilo. Então esse buffet tem por uma obrigação criar um cardápio para você que vai atender a todos os seus convidados, para que eles saiam de lá só elogiando o seu casamento. Da mesma forma, o cerimonial, né, que é aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa centrada, uma pessoa que passa confiança, que passa segurança. Não é aquela pessoa que vai chegar e que você vai ficar inseguro, né? Não, eu tenho confiança que o meu cerimonial está lá e ele está resolvendo tudo e eu não tenho problema, né? E aí vão todos, uma boa banda com uma música bacana. Você tem muita gente da terceira idade nativa, bota uma Sandra Rosa Madalena lá para eles, um Zezé de Camargo e Luciano, que o povo vai... É isso. Exatamente. São dicas assim preciosas. Preciosas, que no fritar dos ovos a sua festa vira um acontecimento. Exatamente. E ela vai ficar marcada. A festa da Márcia, a festa da Mari foi boa do início ao fim. É sobre isso. Ai, gente, é realmente sobre isso. A Marcinha também é uma pessoa que eu ficaria aqui horas ouvindo ela falar. Fala, Marcinha, você tem que me dar curso. Pense em um curso, gente, pelo amor de Deus, sério. Eu vou levar o celular pra casa pra gente tomar mais café, hein? Pode me convidar que eu vou, adoro. Queridíssima, gente, vocês não têm noção do que é ter essa mulher perto, não. Eu amo saber que eu tenho perto Marcinha comigo. E vai estar no meu grande dia, viu, gente? Já falei, se não reservar a data, aí teremos um problema. Eu tenho certeza que você já reservou. Já. Porque vai ser um evento também. Vamos aproveitar. Marcinha, muito obrigada. Agradeço de coração pelo bate-papo, pelas dicas. Foram realmente dicas preciosíssimas. As noivas que estão assistindo, por favor, anotem tudo, guardem tudo. Porque aqui a gente está falando com uma pessoa muito sábia, uma pessoa de muito tempo de experiência. Então a gente precisa aprender. A Marcinha, toda vez que eu sento com ela, eu aprendo alguma coisa. Isso é fato. E não canso nunca, Porque é uma pessoa de uma luz maravilhosa. Agradeço demais. Gente, eu vou deixar aqui o contato, tá? E as redes sociais da Márcia para vocês seguirem, para contratarem, né? Vocês já ficaram sabendo que tem que contratar com antecedência, gente. Não acha que bola do dia pra noite, não, tá? É verdade. Vamos contratar com antecedência, né? Conversar, bater papo.
Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Marcinha também é uma fornecedora do meu casamento, vai estar lá no meu grande dia. Eu agradeço demais por isso, né? Pelas dicas também que ela já me deu. E é isso, gente. A gente encerra por aqui. Marcinha, obrigada mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Não, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada e precisando a gente está aí. Com certeza, ela volta, com certeza, né? Isso. Pessoal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, curta, compartilha, manda pra todo mundo, né, Marcinha? Isso. Tá um bate-papo tão gostoso, né? A gente ficava aqui até... Ficaria muito mais tempo, muito mais. E manda, inclusive, pros fornecedores, né? Os fornecedores também precisam ouvir esse bate-papo, a gente vai compartilhar bastante, né? Isso. E é isso, gente, agradeço. Ativem o sininho aí para os próximos vídeos vocês não perderem. E a gente volta em breve. Beijo, até mais, tchau, gente. Tchau.